Agora, em 2019, o comércio mundial piorou suas condições. O cenário internacional está mais desfavorável, o que causou uma desaceleração no comércio global. Só que essa desaceleração comercial não é de agora. Impasses, acirramentos, faíscas na economia mundial são frequentes, acontecem sempre, só que agora, em agosto de 2019, a situação ficou pior. O comércio ele declinou muito e isso provocou problemas e está provocando problemas no mundo todo. Vários são os motivos que impulsionaram a desaceleração da economia mundial. A mais importante guerra comercial que está desestabilizando a economia global é a entre Estados Unidos e China, onde os Estados Unidos reclama que a China gera um considerável déficit comercial, rouba a propriedade intelectual norte-americana, sobretudo do setor da tecnologia, e também viola segredos comerciais, gerando uma concorrência desleal com o mundo. Assim, o Trump começou a tarifar os produtos importados chineses, como da medicina, tecnologia e transporte, e a China retaliou fazendo a mesma coisa. Só que agora, em agosto, tudo ficou mais acirrado quando a China anunciou a implementação de tarifas extras em 75 bilhões de dólares em produtos importados variados. E o Trump rebateu anunciando que ia colocar novas tarifas sobre os produtos importados chineses e também pediu para que as suas empresas americanas saíssem da China. Embora os Estados Unidos e a China sejam os principais atuantes dessa guerra comercial, os Estados Unidos também provocou outras guerras comerciais devido ao protecionismo que ele vem adotando. Por exemplo, temos a guerra comercial entre Estados Unidos e o NAFTA e a União Europeia, onde os Estados Unidos ele quer proteger a sua indústria nacional de siderurgia, e aí com isso o Trump ele suspendeu a isenção de impostos, de tarifas, da União Europeia e do NAFTA. Só que aí esses países europeus, pertencentes à União Europeia, eles começaram a tarifar produtos norte-americanos que eram importados, como tecidos, bebidas, automóveis e até o suco de laranja. E isso dá um valor equivalente a 2,8 bilhões de euros. Já os países do NAFTA, que são o Canadá e o México, o Canadá ele começou a impor tarifas no valor de 12,8 bilhões de dólares em produtos como alumínio, bebidas e produtos higiênicos que vêm importados dos Estados Unidos. E o México ele impôs tarifas sobre aços, alimentos como embutidos, frutas e queijos. Outro fator que abalou a economia mundial foram as eleições prévias que definem quem serão os candidatos à presidência argentina. A chapa de oposição liderada pelo peronista Alberto Fernandes, que tem a ex-presidente Cristina Kirchner como vice, teve vitória vantajosa. E se esses resultados se repetirem nas eleições oficiais em outubro, a oposição será eleita em primeiro turno. E isto trará problemas econômicos para o mundo, porque a candidatura pode romper com a abertura econômica do país. E o Brasil, como ele fica com tudo isso? As exportações no Brasil caíram 11% e as importações 4,8% em relação a julho do ano passado. O superávit da balança comercial até julho desse ano já está com uma diminuição de 5 bilhões de dólares comparado com o ano passado no mesmo período. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional revisaram suas projeções do crescimento do comércio mundial. O Banco Mundial reduziu a sua projeção inicial de 3,6% para 2,6% e o FMI reduziu de 3,4% para 2,5%. No Brasil, a exportação do petróleo caiu quase 54%, o óleo de soja bruto 32,9% e o açúcar 20,1%. 24 países disponibilizaram os resultados do segundo trimestre de 2019. China teve o melhor desempenho, com 1,6% de crescimento, enquanto o pior desempenho foi para o Reino Unido, com uma perda de 0,2%. O Brasil teve um ganho de 0,4%, ficando acima de Israel, França, Áustria, Bélgica, México, Itália, Alemanha e Reino Unido. O
Banco Central americano, Federal Reserve, mudou a sua política monetária. Ele decidiu reduzir as taxas de juros em 0,25 pontos percentuais, entrando no intervalo de 2 a 2,25%. Essa mudança adotada é de caráter estratégico, como uma medida preventiva para estimular a expansão econômica do país num período de incertezas que está sendo provocado pela guerra entre Estados Unidos e China, também pela desaceleração das economias mundiais e pelo consumo e o serviço que sustentam as atividades econômicas do país estarem em queda. Porém, embora o país esteja em crescimento econômico, com um mercado de trabalho bom e uma inflação perto da meta de 2%, o Federal Reserve tomou um risco quando quis reduzir a sua taxa de juros. Porque se há alguma elevação brusca da taxa de inflação, os operadores de mercado vão considerar a taxa de juros básico muito maior no longo prazo. E aí haverá uma queda no preço dos ativos e o mercado ficará desorganizado.